Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Esther Gomes e hoje eu quero falar com você a respeito do bezerro de ouro que Israel construiu quando ainda estava no deserto. Por que eu quero falar desse assunto? Sabe por quê? Porque isso ficou matutando na minha cabeça. Qual é a necessidade de fazer um bezerro de ouro se você tem um Deus como o nosso Deus? Não, pior do que tudo. Por que as pessoas construíram um bezerro de ouro e começaram a dizer que ele era o Deus deles, se não tinha bezerro de ouro quando o mar abriu? Se não foi o bezerro de ouro que fez com que as pragas descessem no Egito? Se não era o bezerro de ouro que estava acompanhando eles naquela nuvem? Eu também não entendi. Ah, pelo amor de Deus, vocês, né? Também não entendi. Mas, se você seguir a sequência, se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que o bezerro de ouro aparece em outros momentos da história de Israel. Mas vamos entender a história inicial. A Bíblia fala que Moisés subiu ao monte para falar com Deus. E ele passou cerca de 40 dias naquele monte. O povo lá embaixo se desesperou e não sabia quando Moisés ia descer e nem mesmo se Moisés ia descer. Alguns começaram a dizer que talvez ele tivesse até morrido e o povo estava abandonado ali no deserto. Quem estava cuidando do povo naquele momento era o irmão de Moisés, Arão. E Arão se sentiu pressionado pelo povo a fazer aquilo que eles estavam mandando porque ele temeu pela própria vida. Então a Bíblia diz que o povo de Israel se juntou e fizeram uma oferta de muito ouro, pendentes, brincos, pulseiras, coisas que podiam ser derretidas e ser transformada na estátua do bezerro de ouro. Arão se rendeu à pressão da maioria e decidiu fazer o bezerro de ouro. Só que, enquanto eles adoravam no arraial, Moisés já tinha recebido as tábuas da lei, que falavam das leis que Israel deveriam seguir. Então agora ele já está descendo do monte com as tábuas na mão e dá de cara com o bezerro de ouro sendo adorado pelo povo de Deus. Ele ficou extremamente irado, ao ponto de quebrar as tábuas que tinha recebido. Então ele pediu que uma punição severa fosse aplicada ao povo. Tudo bem, se você quiser conhecer um pouco mais dessa história, pega a sua Bíblia e dá uma lida nela que você vai se impressionar com o rumo que essa história tomou. Mas o que me impressionou mesmo foi por que o povo recebeu uma punição tão severa de Moisés e sabia que o bezerro de ouro não era o Deus deles, mas mesmo assim eles continuaram adorando esse bezerro. Claro que eles não adoravam o bezerro enquanto Moisés estava com eles, mas se você ler, por exemplo, o livro de Reis, que vai falar do reino do norte e do sul, você vai ver que no reino do norte havia um bezerro de ouro. Gente, como assim? Que simbologia há esse bezerro de ouro? Bom, existe uma pessoa que fez um livro muito legal que se chama Para Vencer o Pecado e a Tentação. O nome dele é John Owen. É esse livro aqui, ó, Para Vencer o Pecado e a Tentação. Eu tentei ler esse livro, mas John Owen é muito inteligente para mim. E ele começou a abrir janelas em cima de janelas e, nossa, eu não tenho inteligência para acompanhar John Owen ainda. Então eu fiquei sabendo que um outro rapaz chamado Chris Langard escreveu um outro livro chamado O Mal que Habita em Mim, esse livrinho aqui. O Mal que Habita em Mim é, na verdade, uma releitura do livro anterior, Para Vencer o Pecado e a Tentação. Eu não diria nem uma releitura, porque Para Vencer o Pecado e a Tentação é mais ou menos dessa grossura. Mas O Mal que Habita em Mim é bem fininho, então é como se ele tivesse feito uma resenha ou um resumo, alguma coisa desse tipo. Por que eu estou falando desses dois? Porque o que Chris Langard falou no livro dele me chamou muita atenção e me fez pensar no bezerro de ouro. Chris Langard falou que o inimigo usa as coisas santas para nos perverter. E não entendi. Então continuei lendo e Chris Langard explica que muitas pessoas usam coisas santas para se auto-vangloriar. Por exemplo, seu pastor está lá no culto e de repente ele fala assim: quero convidar o irmão Genivaldo para orar. O irmão Genivaldo simplesmente levanta, ajeita a gravata, faz aquela pose de pombo, né? E começa: Senhor, meu Deus, Senhor que fez os céus e a terra, grande és e não há outro. E começa a procurar as palavras mais difíceis e teológicas para colocar na oração dele. Eu ia falar pregação, porque parece uma pregação mesmo, mas é uma oração. E aí, a única coisa que ele consegue despertar nas pessoas que o ouvem é: tomara que o pastor nunca me chame para orar, porque eu não sei orar.
Gente, a oração é simplesmente uma conversa com Deus. Não precisa levantar lá na frente e falar palavras difíceis. Aliás, Jesus até condena esse ato quando Jesus fala daquele episódio do publicano e do fariseu. Lembra que Jesus fala? Que o publicano sim é que tinha sido ouvido, porque ele estava lá no cantinho dele, abrindo o coração para Deus, mostrando quão pecador ele era. Enquanto o fariseu procurava os melhores lugares e de maiores destaques para dizer como ele era bom, como ele era santo, como ele ajudava as pessoas, como eu sou importante para Deus. Chris Langard, ele vai bater exatamente nisso, dizendo que o inimigo, ele pega as coisas santas e faz com que a gente perverta isso e comece a pecar. E olha só, uma outra observação, um outro exemplo que você pode usar para entender isso. Uma certa vez, uma viúva da minha igreja não tinha dinheiro para pagar as contas. Então ela decidiu vender algumas coisas. E eu achei que deveria fazer a minha parte comprando as coisas que ela vendesse. Comecei a comprar, mesmo coisas que eu não precisava. Um belo dia, essa viúva se achou no direito de falar mal de mim. Ah, mas eu fiquei muito irada. Eu falei assim, ela não pode falar mal de mim? Isso eu falando com o meu superior, um pastor que a gente tinha lá. Ela não pode falar mal de mim? Quem ela está pensando que é? Eu ajudei ela a pagar as contas, quando eu comprei isso, quando eu comprei aquilo. Entenda uma coisa, o que eu estava fazendo era bíblico. Tiago fala que o verdadeiro evangelho é socorrer as viúvas e os órfãos. Só que aquele pastor, quando me ouviu, ele falou o seguinte, poxa, Esther, quer dizer que você comprou tudo isso para ajudar ela? Eu falei, comprei. Ah, que pena. Aí eu, por que se eu ajudei? E é assim que ela me retribui. Ele falou assim, que pena porque você não fez para a glória de Deus. Quando a gente faz para a glória de Deus, a gente ajuda e esquece que ajudou. A gente ajuda e entrega na mão de Deus e Ele vai prover a vida daquela pessoa. Ela não fica nos devendo nada. Ah, então você está defendendo essa irmã que falou mal de mim? Eu falei assim, não, ela pecou, realmente ela pecou. Mas ela não pecou contra você, ela pecou contra Deus. Ela está falando de alguém que é servo de Deus. Mas você, por sua vez, deveria ajudar essa irmã sem querer retribuição nenhuma. Porque a Bíblia diz que a sua mão direita não pode ver o que a esquerda faz. Gente, aquilo para mim foi chocante. Eu achava que era santa, eu achava que estava abençoando alguém, eu achava que era muito importante na vida daquela pessoa. Mas o que eu estava fazendo era pervertendo algo santo em detrimento da minha própria reputação. Gente, tem duas pessoas aqui que gostam muito de participar dos meus vídeos. Eu já falei sobre eles no vídeo anterior. Olha só, essa aqui é a Pupsi. Já falei com ela sobre pra vocês. Esse daqui é o Charlie. Então, de vez em quando, você vai ouvir um grito lá no fundo. É ele e a namoradinha dele. Olha ela aqui. Então, de vez em quando, vocês vão ouvir uns gritinhos lá no fundo. É porque eles querem participar junto com a mamãe. Não é? Agora vai. Tchau. Então, quando aquele pastor falou aquilo comigo, eu entendi na hora o que Chris Langard estava querendo me ensinar. E as coisas santas podem sim ser transformadas em pecado quando o nosso coração não está fazendo com o foco em Deus. E aquele bezerro de ouro, ele realmente simboliza isso. Veja, o bezerro de ouro foi construído pelo povo de Israel quando eles se sentiam abandonados por Deus e por Moisés. Era um momento de insegurança daquele povo. Eles queriam ter algo concreto para olhar e dizer, isso é Deus. Então eles fizeram um bezerro de ouro. Mas o que eu não entendo é porque eles continuaram com essa história se Deus, o próprio Deus, tirou eles do Egito. Sabe o que acontece? No meio do percurso, o povo de Israel não conseguiu de fato ter fé somente em Deus. Muitas vezes eles olhavam para situações de forma natural e esqueciam que tinha um Deus sobrenatural. Por isso, houve a necessidade de fazer um bezerro de ouro. Assim, eles olhariam para esse bezerro sempre que sentissem insegurança com relação a Deus. Os nossos bezerros de ouro é tudo aquilo que a gente faz dizendo que é para Deus, mas na verdade é para manter de pé a nossa reputação. É tudo aquilo que a gente faz dizendo que é santo, mas na verdade é para mostrar para as pessoas o quão santo nós somos, o quão elas precisam de nós. A minha pergunta é, será que eu e você ainda está carregando bezerros de ouro?
Será que eu e você precisamos mesmo de algo concreto para mostrar para pessoas que temos Deus ou para acreditar que nós somos abençoados por Ele? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Será que eu realmente preciso procurar coisas que mostrem para as pessoas o quão santo eu sou? A gente precisa ter muito cuidado com a idolatria. Precisamos ter muito cuidado com os bezerros de ouro que nós permitimos que sejam erigidos em nossas vidas. Eu convido você a olhar para a sua vida, assim como aquele pastor amigo meu fez com que eu olhasse para a minha vida naquele momento. Enquanto eu achava que era a alma caridosa que fazia exatamente o evangelho acontecer, porque Tiago disse que era socorrer as viúvas, e era isso que eu estava fazendo, aquele pastor me fez olhar mais a fundo por trás das minhas intenções. Quando aquela mulher não agiu com fidelidade comigo, o que eu tinha que fazer era dobrar os meus joelhos e entregar aquela situação a Deus e deixar que Ele tratasse com ela. Eu não tinha que achar que ela era obrigada a me amar só porque eu estava socorrendo as necessidades dela. Que a gente tenha discernimento para entender o que são bezerros de ouro em nossas vidas e que a gente não substitua Deus por nada, nem por nosso caráter, nem por nosso bem-estar, nem pelas nossas amizades, mas que o nosso coração ele esteja sempre cativo à vontade de Deus. Se você gostou desse vídeo e ficou comigo até aqui, eu tenho certeza que você quer fazer parte dessa família. Ou melhor, talvez até você já faça. Mas se você faz ou não, eu tenho uma missão para você agora. Deixa aqui o seu like, coloca o seu comentário, se inscreve e vem fazer parte dessa grande família.